Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui do shopping Pontual, precisamente aqui na Livrarias Vereda. Vamos estar conversando com o escritor Maestro Caraíra sobre o seu livro Hitler Morou no Brasil. Ele disse que estava lá, vai contar essa história para todos nós que o Hitler teve na Paraíba. E você fique ligado, porque no programa Tio Mica direto da rua só vale a verdade. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua. Direto aqui do Shopping Pontual, na Livraria Veredas. Vamos estar conversando aqui com o Maestro Caraíra sobre o lançamento do livro dele, né? Hitler na Paraíba. Ele estava lá, está contando essa história. Na sexta-feira próxima passada, foi lançado o livro aqui na Vereda. Eu já comprei, já estou lendo, estou gostando. E vamos estar conversando com você, telespectadores, sobre esse livro, sobre esse lançamento desse livro, dessa história, né, aqui no Brasil. Que muita gente, ou a maioria das pessoas, nunca ouviram falar desse assunto. Maestro Caraíra, bom dia. E primeiramente, né, para o telespectador, todo mundo chama ele de Maestro, ou Caraíra, ou Maestro Caraíra. A verdadeira é igual a minha, Tio Mica, ninguém sabe que o meu nome é Valdemir. Como é o nome do maestro? Mas o meu nome é Maestro Caraíra. O nome é esse mesmo? É esse aí, é igual José Sarney. Ninguém sabe que ele se chama José. O quê? Pois é. José Ribamar. José Meu nome é Ribamar. Maestro Caraíra. É assim que eu sou tratado por minha família. Mas é registrado assim? Minha esposa. É mais do que registro, porque foi um batismo muito solene, numa fraternidade também muito solene, muito respeitosa, então eu sou o Maestro Caraíra. Nascido na Paraíba, Não, na terra não. Né, do grande Hermílio de Moraes? Não, nascido em Pernambuco, Nascido em na Pernambuco. cidade de Aliança, terra do Antônio Hermílio de Moraes. Morei na Paraíba, em várias cidades. Uma chamada Mamanguape, não é Maranguape, é Mamanguape. Outra chamada Rio Tinto, onde ocorreram os fatos que eu narro no meu livro Hitler Morou no Brasil. Olha, Hitler morou no Brasil antes e depois da guerra. O Maestro Caraíra estava lá. Maestro, como é que surgiu a ideia de lançar esse livro e como é que você tomou conhecimento de toda essa história? Aos 7 anos de idade, eu fui para uma cidade chamada Rio Tinto, que fica no litoral da Paraíba, porque o meu pai era negociante, era comerciante e foi para aquela região que estava se estabelecendo com um propósito de crescimento. E lá se instalou um núcleo nazista programado pelo ditador da Alemanha, logo após a Primeira Guerra, com o objetivo de criar uma grande base militar naquela região, porque era bem situada, com apoio logístico excelente, água de primeiríssima qualidade, amplas florestas, um terreno muito fértil e sem habitante opusesse resistência. Havia uma tribo indígena, Potiguara, que sofreu muito com a pressão dos nazistas que ali se instalaram. Haja vista que, em certa ocasião, eles chegaram a queimar uma aldeia inteira, com um ancião, com mulheres e com crianças dentro. Muitos morreram e ficou conhecido como a Noite da Palha Queimada. Nossa Senhora, isso é uma história violenta, né? As Forças Armadas tomaram conhecimento da presença do Hitler no Brasil, na Paraíba, precisamente, antes e depois da guerra? Olha, o meu livro tem na capa uma inscrição assim: uma contribuição para a história militar do Brasil.
No final dos episódios que eu cito aqui na capa do livro, tem assim: o Exército Brasileiro assume a segurança e o controle do município. Então, eu não publicaria um livro com tal responsabilidade, denunciando para o país, para o mundo, que Hitler morou no Brasil, se não tivesse bastante conhecimento de causa e não fosse o homem sério e respeitado e respeitoso que sou. As Forças Armadas, na ocasião, tomaram ciência do fato. As Forças Armadas acompanharam, na medida do possível, o que se fazia lá. Todavia, não podia prender, porque as coisas eram feitas de modo a parecer que era latrocínio. Os assassinatos praticados pareciam que eram latrocínios, porque as pessoas visadas, que não interessavam que permanecessem vivas, eram enforcadas, matadas com faca, com tiro, e não parecia que foi ideologia alemã que estivesse envolvida naquilo. Existia também um processo executado pelos alemães naquela ocasião, que os brasileiros jamais imaginaram que tivesse ocorrido no Brasil. Era a incineração de pessoas na fornalha. Existia uma fornalha em cujo interior se queimava 80 caminhões de lenha por dia, destinada a produzir vapor para movimentar a fábrica. E nessa fornalha eram assassinadas, ou melhor, depois de assassinadas, as pessoas eram calcinadas dentro dessa fornalha por um carrasco chamado Schmid, que convidava o operário para ir lá no salão dele, na sala dele, seção número 11, e lá era batido uma pancada ou outro processo qualquer, e em seguida encaminhado para a fornalha. Ao conduzir o pobre assassinado para a fornalha, os algozes diziam que o saco continha pichilinga. Pichilinga era o nome que o povo de Rio Tinto dava às notas de R$1.000, velhas, sem uso. Nós vamos voltar aí na fornalha, nós vamos um breve intervalo comercial, voltamos já, que aqui no programa Tchumica Direto da Rua, só vale a verdade. O que te define? Que me define. Marcela, calma, gente. Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica Direto da Rua, direto do Shopping Pontual, na livraria Veredas. Falando aqui com o maestro, conversando, interagindo com o maestro Caraíra, que está falando do seu livro, né, Hitler no Brasil, antes e depois da guerra. Eu estava lá, ele estava lá, né? Eu não estava, quem estava era ele, né? E nós vamos conversar aqui. O maestro Caraíra, nessa história toda, em algum momento dessa história lá, da presença do Hitler no Brasil, que ele estivesse lá ou não, as Forças Armadas interferiu em algum momento nessa situação lá? Depois de muita denúncia, de muito assassinato,
o Exército Brasileiro fez intervenção no município de Rio Tinto, ocupou a cidade de Rio Tinto, ocupou a fábrica, ocupou as oficinas, ocupou, enfim, todo o estabelecimento que pertencia à fábrica e os alemães, inclusive a Praça dos Alemães, descobriu os túneis que existiam, existe até lá, por onde eles se comunicavam e faziam reunião. Haja vista que no cinema de lá, que é do tamanho do 9 de abril, embora seja rústico, em frente ao palco tem uma sala de reuniões subterrânea e vai através de um túnel, vai sair no centro da fábrica e da fábrica vai sair na base que era dos submarinos, ou então no campo de aviação, onde havia uma comunicação diária com Berlim, feita por um narrador italiano que também foi preso. O Exército Brasileiro fez a intervenção, um delegado especial da Delegacia de Ordem Social e Política da Paraíba prendeu 4 espiões, cujos nomes estão aqui no nosso livro. Os 4 espiões estão aqui no nosso livro. Eles foram remetidos, enviados, presos para o campo de prisioneiro, a penitenciária, campo de concentração de Chã do Estevão, na Paraíba, próximo a Recife, já quase na divisa. O único campo de concentração do Nordeste, porque ninguém acreditava que houvesse necessidade de criar um campo de concentração. Então, esses espiões foram presos para lá. 3 homens e uma mulher. Existia um que criou uma juventude hitlerista e andava pela cidade fazendo saudação Heil Hitler e marchando em passo de ganso. E o Exército, quando fez a intervenção, foi o 15º Regimento de Infantaria da Paraíba, localizado no lugar chamado Cruz das Almas, na cidade de Santa Rita, próximo a João Pessoa, capital do estado da Paraíba. E os capitães que comandaram os regimentos foram capitães Demétrios, latim, e Meireles, com 2 L. Tive esse cuidado de verificar, para não parecer que foi apenas um nome sugerido ou imaginado. Mas o Hitler, nesse momento, estava ali ou estava fora da Paraíba? Não. O Hitler, quando escapou da guerra, porque ele não suicidou-se, ele passou por lá e precisava de botar combustível, água, alimentos e ar nos submarinos, e o local indicado era o palácio dele, meio caminho da Patagônia, para onde ele foi. Hitler foi com toda a sua comitiva, com todo o seu oficialato e cientista para a Patagônia, onde ele construiu também um palácio que está inteiro até hoje, está até à venda por 4 milhões, não sei se de cruzeiro, de pesos ou de dólares, mas está à venda. Entretanto, a pessoa que comprar o palácio dele lá na Patagônia, na Argentina, só entra depois que efetuar o pagamento todo. Agora, o palácio dele permaneceu lá em Rio Tinto, na Paraíba, e vai ser colocado à visitação pública a partir de setembro. Então, voltando à fuga dele, ele foi para a Patagônia, mas ele já estava acometido do mal de Parkinson, já era idoso, estava fraco, tomava muitos medicamentos diariamente, voltou para a Paraíba, e todo mundo sabia de todos esses lances, essa movimentação, esses episódios, porque havia até um certo orgulho em dizer que Hitler esteve lá, um homem que tinha um poder imenso, dominou mais de meio mundo e estava lá hospedado e seria imperador do mundo naquele lugar. O trono dele seria lá em Rio Tinto, na Paraíba. Muita gente tinha orgulho disso. Agora, olha só, nós não vamos falar mais do livro, que é para o pessoal comprar o livro para saber da história. Então, eu queria que você dissesse para os telespectadores, para eles lerem essa história, o que eles têm que fazer? Eles têm que procurar, primeiramente, a Livraria Veredas, aqui no Shopping Pontual. O valor do investimento é módico, são R$25. E também nas bancas de jornais existentes na região, banca de jornais e outras livrarias que existem também na região. O nosso livro está colocado, e, na medida do possível, a gente coloca um banner onde se lê uma contribuição para a história militar do Brasil. Hitler morou no Brasil. Morou e está morando. Olha, mostra a capa aí para o pessoal, para eles saberem o livro que eles vão procurar, né? E tem nas bancas de jornais, tem na Livraria Veredas.
você encontra o livro aqui, ó. Morou no Brasil, Hitler morou no Brasil durante e depois da guerra, eu estava lá, né? O autor Maestro Caraíra. E aqui no verso, o lugar onde todos indicam que ele foi sepultado. Será que tem uma ossada dele aí, não? Com certeza que tem. Agora, o juiz não autoriza a abrir a exumação, e quem tentou derrubar esse monumento com um trator e cabo de aço, depois teve que fugir para o Rio de Janeiro, porque não conseguiu o intento. Olha só, a história é bonita, é verdadeira, né? É contada por quem estava lá, sabe das coisas, dá dados, né? Dá nomes. Então, eu gosto de história assim, que as pessoas dão dados, dão nomes, dão fotografia, fala locais, fala as pessoas, né? Tá aí. É uma lenda viva, né? Da história do Brasil, o Maestro Caraíra, da história nordestina, da cultura nordestina em Volta Redonda, graças a Deus que ele está aqui na nossa cidade. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já, porque aqui só vale a verdade. O que te define? Que me define. Marcela, calma, gente. Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Agora vamos falar, Maestro Caraíra, da nossa academia, que o senhor fundou, criou a Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Como ela vai? Vai muito bem? A academia tem em seus quadros, em seu elenco, pessoas de elevada sabedoria, grande conhecimento, pessoas com intelecto muito desenvolvido, com muitas obras produzidas em toda a região brasileira, principalmente aqui no Sudeste e no Nordeste. Agora, nós estamos envidando um trabalho para que pessoas de outros países também pertençam à nossa academia. Fazer um intercâmbio de cultura brasileira e cultura europeia, por exemplo. E em setembro deste ano, nós realizaremos a nossa primeira Bienal. Setembro ou outubro? Desculpe. São tantos eventos na cabeça que se a gente não policiar... Agora, nós iremos para o Nordeste a fim de diplomar os acadêmicos lá do Nordeste. Na volta, nós iremos realizar a nossa Bienal. Perdão. Nós iremos agora ao Nordeste. Nós iremos agora ao Nordeste, para a finalidade que eu falei. Em setembro, nós iremos ao Nordeste novamente com uma grande comitiva de 25 pessoas, com a finalidade de recrear, se divertir, aumentar a cultura e, no final, conhecer o lugar, o palácio onde Hitler morou e no lugar onde os indícios indicam que ele está enterrado, onde ele está sepultado. E, em outubro, nós faremos a nossa Bienal em Volta Redonda, no Memorial Zumbi. Agora, no sábado próximo passado, teve um evento na Câmara da Academia. Foi a outorga de medalhas
para pessoas que prestaram relevantes serviços à cultura do país. O evento teve a participação da Banda de Música Municipal e do Coral Municipal, apresentando em seu repertório músicas brasileiras antecipadamente escolhidas para prestigiar, valorizar o nosso repertório musical. Eu não pude estar presente nesse evento. Eu tive a honra de tomar assento na cadeira 85 dessa academia e parabenizo o senhor por esses grandes eventos que a academia vem acontecendo em Volta Redonda. Em nome da ACIL-Braz, Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, que lhe concedeu por unanimidade, nós lhe outorgaremos nesse momento, para conhecimento da população, a nossa medalha de honra ao mérito. Com sua licença. Muito obrigado. Medalha de ouro de honra ao mérito. Muito obrigado, uma medalha muito bonita, está aqui, ó. Eu acho que é de número total de homenagens, 68 homenagens com essa que eu estou recebendo da academia, em Volta Redonda, Barra Mansa, região sul-fluminense, Rio de Janeiro, os serviços prestados a essa cidade, na imprensa e fora da imprensa. Mas, Caraíra, a gente agradece a sua presença, o seu carinho que você tem com o Canal 36. O programa Microfone na Rua da Rádio Comércio também está à sua disposição e da academia. E sempre que o senhor precisar de fazer quaisquer esclarecimento à população de Volta Redonda sobre a vida da academia, o nosso programa de rádio e televisão está à sua disposição. Nós estamos muito agradecidos por essas oportunidades de levar a nossa mensagem, o nosso carinho, as nossas ideias ao público que é escravo artístico, cultural do Canal 36. Muito obrigado pela presença. Mostra aí o livro aí para a turma que quer saber sobre a história do Hitler no Brasil. Isso aqui é o palácio em meio a uma aldeia de índios Jaraguá, cujos ocupantes sofreram em sua pele um incêndio que queimou as suas casas. Eles construíram esse palácio para receber Hitler. No dia que o Hitler chegou, toda a área foi desocupada. E aqui é o lugar onde os indícios levam a crer que Hitler está enterrado aqui, na cidade de Rio Tinto, estado da Paraíba. Mas ninguém nunca abriu para ver se está ou não está, né? Aí tem que fazer DNA também, né? A justiça não permite essas ações assim, simplesmente por querer, porque alguém imaginou, porque alguém acredita. Agora, populares já tentaram derrubar essa homenagem aqui, mas ela está sólida, muito sólida, não cai assim. Um cidadão chamado Evandir, cujo apelido era Didi de Souza, altas horas da noite levou um trator, passou um cabo de aço em volta desse mausoléu e deu primeira. O trator se quebrou todo, o cabo de aço se rompeu e o monumento, o mausoléu está da mesma maneira, que só se botar umas 5 bananas de dinamite faria algum efeito, acredito. Com certeza. Parabéns por essa história e trazer essa história para nós brasileiros. Essa história não é desconhecida, não. Frequentemente, alguns escritores europeus dizem que Hitler escapou da Segunda Guerra Mundial através de uma farsa engendrada pelos americanos e veio para a América do Sul. A América do Sul, que eles dizem, é a Argentina, porque eles são tão ignorantes em geografia que situa o Brasil na Argentina. Realmente, Hitler foi para a Argentina, mas passando por essa cidade de Rio Tinto, botou combustível, água, ar e alimento nos submarinos e foi para a Patagônia, onde ele pretendia fazer uma base e fez essa base que existe até hoje para promover a Terceira Guerra Mundial. Entretanto, ele estava de saúde debilitada e voltou para a cidade de Rio Tinto, para o palácio dele, e lá morreu com Parkinson. Tomava cerca de 9 remédios por dia, morreu com Parkinson. E na ocasião que se pareceu mais apropriada,
os patrocinadores da presença dele lá em Rio Tinto enterraram o féretro em frente à igreja de Santa Rita de Cássia. Então essa história que ele suicidou não é real? É, claro que não. Primeiro que ele não teria essa coragem bastante, e orgulhoso como era, não ia cometer essa imprudência. Segundo é porque ele nunca se convenceu que havia perdido. Acreditava que perdeu mais uma batalha, não a guerra. E para os americanos não convinha que ele fosse aprisionado pelos russos, porque junto com Hitler havia uma comitiva de cientistas muito inteligentes, muito sábios. E prisioneiro do russo era transferir conhecimentos. Ficar preso com os russos, ele seria um herói, e oportunamente poderia voltar às atividades. E morto seria um mártir. Então preferiram dar corda e ele fugiu para a Patagônia. Márcio Caraíra, a gente agradece a sua presença, o seu carinho, as suas explicações, as suas contos de história, e a gente agradece e te parabeniza por tudo isso. Nós é que estamos felizes por, nessa ocasião, poder levar a nossa mensagem, levar ao público a esse conhecimento, desfazer algumas dúvidas e recomendar às pessoas que antes que tenham um conceito de não acreditar, vejam primeiro o conteúdo. Com certeza. Ora, o programa Tchumica Direto da Rua deixa um abraço fraterno a todos os telespectadores e até o próximo programa. Porque no programa Tchumica Direto da Rua só vale a verdade.